Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, dia 11 de maio, quarta-feira, são 18 horas e 42 minutos. O Ibovespa hoje fechou em queda de 0,57, ante uma alta vigorosa observada no pregão de ontem de mais de 4%. Bolsas americanas também ficaram na mesma toada, fecharam em queda de praticamente aí 1% as três principais bolsas por lá. Moeda americana fechou ontem com queda de pouco mais de 1%. Para o dólar comercial, renovou aí um volume de queda, hoje mais 0,5%, dólar comercial cotado a 3,44 e o dólar futuro que fechou aí a 3.474,5. Fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, fechou o segmento Bovespa comprador. No mercado futuro, eles compraram dólar e venderam o Ibovespa futuro. Vamos dar uma olhada rápida nos contratos, como é que foi o comportamento deles durante o dia de hoje? Bom, pessoal, eles começaram compradores para o Ibovespa Futuro. Na primeira hora eles encerraram pouco mais de 17 milhões de reais em compras e a gente teve aí uma valorização de pouco mais de 500 pontos em relação ao fechamento de ontem para o Ibovespa Futuro. Só que na segunda hora do dia, o que eles fizeram? Eles inverteram a mão, inclusive com muita força, porque passaram de 17 comprador para 91 vendedor, ou seja, eles chegaram aí a vender praticamente 110 milhões de reais na segunda hora do dia e a gente teve um reflexo interessante aqui, inclusive na cotação, praticamente 900 pontos de queda nessa segunda hora no pregão de hoje. Depois o Ibovespa ensaiou aí uma recuperação, eles continuaram nessa ponta vendedora, isso fez uma pressão em relação aos preços que tiveram aí esse nível descendente até o final do pregão. Na última hora do pregão, como eles já atingiram o pico de vendas às 17 horas e um pouco mais de 267 milhões de reais, eles diminuíram essa movimentação vendedora em cerca aí de 70 milhões de reais e terminaram aí com 189, ou seja, quase 190 milhões de reais em vendas. Então, quer dizer, como eles atuaram em vendas para o Ibovespa Futuro, o que eles fizeram? No dólar futuro, o ambiente foi comprador. Claro que não foi desde o início do pregão, porque na primeira hora eles estavam vendedores em 2 milhões, a moeda americana chegou a ser desvalorizada cerca de 22 pontos em relação ao fechamento de ontem. Depois ela ensaiou em uma recuperação, eles inverteram a mão para o saldo comprador. Na terceira hora do dia eles já estavam compradores em 15 milhões e a moeda americana já não estava renovando máximas em relação à base horária e ela foi aí perdendo força até o final do pregão de hoje e eles mantiveram esse volume comprador até o final do pregão. Em resumo, o que eles tiveram projeção de lucro para o Ibovespa Futuro, eles devolveram aqui para o dólar futuro e eles tiveram um net aí de praticamente aí 400 mil reais positivos no mercado futuro. Vamos falar novamente das nossas ações? Pessoal, carro-chefe de compra hoje, Itaú, 38 milhões de reais. O ativo ontem também foi carro-chefe de compra por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Ontem o ativo teve uma variação positiva de mais de 6%. Eles compraram cerca de 30 milhões e hoje de novo renovando esse volume comprador em Itaú em 38 milhões. Não foi correspondido pelo andamento dos preços, o ativo que caiu 0,80 no pregão de hoje. Seguido por BR Malls, inclusive o ativo que a gente tem observado nos últimos pregões que vem com volume comprador, inclusive naqueles dias que a gente observou uma venda expressiva aqui para as ações do Ibovespa e todas as ações referentes ao Ibovespa. BR Malls foi uma das ações aí que se salvaram dessa onda vendedora, inclusive naqueles dias de maior intensidade, e não está sendo diferente nos últimos pregões. Ontem o ativo chegou a se valorizar um pouco mais de 4%, com volume comprador de cerca de 8 ou 9 milhões, se não me engano, e hoje eles atuaram aí mais fortemente no volume comprador para o ativo, e o ativo se valorizou aí quase 3,5%. Também foi seguido por Bradesco, Raio do Brasil, Gerdau. No caso aqui de GGBR, a gente já tem até comentado com vocês aí em vários pregões que o esquema do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha é o seguinte: Gerdau é o que? É 15 milhões. Ou é 15 milhões para um lado ou é 15 milhões para o outro. A gente chegou até a comentar em alguns vídeos passados, vocês podem dar uma olhada, que era 15 milhões para cima, o ativo subia cerca de 5%. 15 milhões para baixo no outro dia, o ativo caía cerca de 5%. Então eles estavam aí mais ou menos sempre dos 15 milhões em relação ao saldo diário e hoje não foi diferente. A única coisa que aconteceu diferente hoje é que o ativo realmente não subiu 5%, subiu aí quase 2% na sessão de hoje. Também Cielo, CCR, Ambev, Goal. Goal é outro ativo, né, que é a holding lá de Gerdau. Em relação aos pregões anteriores, que a gente estava tendo um volume vendedor bem intenso para
o segmento Bovespa nas ações que compõem o índice, Goal era um dos ativos que estava aí com uma perspectiva de compra, inclusive foi alvo de compras por parte deles no pregão de ontem, pouco mais de 4 milhões de reais, o ativo ontem chegou a se valorizar um pouco mais de 3%, eles renovaram esse volume de compras hoje para Goal, né, e o ativo aí com valorização de 1%. No caso aqui, para puxar a última fila da ponta compradora, Embraer, 8 milhões, e o ativo aí não correspondeu com uma queda de 1,20% no pregão de hoje. Bom, para as ações que atuaram no volume de venda, pessoal, o carro-chefe hoje, Banco do Brasil. Inclusive, se a gente observar aqui o seguinte, o que aconteceu com o setor bancário? Compraram o Itaú, o ativo não correspondeu, caiu 0,8, mas não foi uma queda intensa, certo? Compraram o Bradesco, o ativo correspondeu com alta de 0,6. E venderam 61 milhões, quer dizer, o carro-chefe de vendas do nosso Ibovespa hoje foram as ações do Banco do Brasil, e o ativo realmente teve uma pressão e fechou desvalorizado em quase 5% no pregão de hoje. Seguido do Banco do Brasil, BVMF, a Vivo, né, ações da Telefônica, Pão de Açúcar, Brasil Foods, CPFE, Embraer. Novamente a gente observando aqui Vale 5, é claro que com volume menor, mas Vale 5 atuando novamente na listagem de fluxo vendedor por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Isso não está sendo hoje, inclusive ontem um ativo se valorizou cerca de 5%, a ação ordinária, eles atuaram na ponta vendedora em quase 30 milhões de reais, e eles atuaram hoje na ação preferencial em 6 milhões de reais, o ativo aí fechou desvalorizado em 1,68. No caso aqui também, para completar a lista, BB Seguridade e Smile. Pessoal, olha aqui a expertise desse tipo de investidor. Mesmo eles atuando aí na ponta compradora, os ativos que eles atuaram aqui, somados os 10 mais compradores do pregão de hoje, variação positiva de 0,65. Os 10 ativos que eles atuaram na ponta vendedora tiveram uma variação média negativa de 1,93. Ou seja, os ativos que eles compraram ganharam dinheiro, os ativos que eles venderam ganharam dinheiro. Isso é que a gente acha bem interessante a gente acompanhar o fluxo estrangeiro, porque realmente eles fazem pressão dos preços dos nossos ativos negociados aqui na nossa bolsa. Vamos dar uma olhada agora nas opções? Bom, pessoal, nas opções, como é que eles fizeram? Eles fecharam com ambiente negativo para as opções de Petrobras e positivo para as opções de Vale. Como a gente sabe que Vale, eles venderam a ação preferencial no mercado à vista, né, que estava aí no ranking entre as 10 mais vendedores, eles atuaram na ponta vendedora aí, no mercado à vista, então eles fizeram aí um hedge comprando Vale no mercado de opções, certo? Qual que é a função disso principal? Proteção de carteira e remuneração, certo? Proteção com outra possível movimentação inversa e uma remuneração de carteira em relação a Vale. Por que a gente sabe disso? Olha, 94 mil de compras para calls e 800 mil de vendas para puts. 800 mil de vendas, o que é? Projeção de alta. Então, se a gente for observar aqui, cerca de 900 mil foi projeção de alta nas opções de Vale no pregão de hoje. No caso de Petrobras, eles tiveram uma projeção de queda. Por quê? Venderam calls em 428 mil e venderam puts, que é a projeção de alta, em 250. Então, quer dizer, isso vai dar cerca de 170 mil reais de projeção de queda para as opções de Petrobras. Então, quer dizer, projeção de alta para Vale e projeção de queda para as ações, para as opções de Petrobras. No tocante a lucro, eles tiveram lucro tanto nas opções de Petrobras, um lucro bem menor, e um lucro um pouco maior para as opções de Vale. Vamos dar uma olhada aqui no nosso quadro geral, que a gente consegue perceber aí exatamente qual foi o valor lucrativo por parte desses investidores. Ó, no caso de Petrobras, 62 mil, e no caso de Vale aí, quase 400 mil reais de projeção de lucro em relação a essas opções. No caso do pregão de hoje, eles saíram com posições com projeções de lucro tanto no mercado à vista quanto no mercado futuro e também aí no mercado de opções. Por isso que eu acho que sempre é interessante a gente acompanhar o fluxo estrangeiro e a pressão que ele faz dos preços dos ativos que são negociados na nossa bolsa. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.